Tá reformando a sua cozinha, tá construindo a sua casa, quer a cozinha perfeita, quer um ambiente maravilhoso para você, mas tá perdido na hora de comprar os seus eletros, tá inseguro? Relaxa, que nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo que você precisa saber para escolher os melhores eletros ali, para fazer o melhor casamento entre eles em estética e funcionalidade, tá bom? Falando da estética de todos os elementos, os eletros que eu vou comentar aqui, todos têm variações de cor, mas aí cabe um bom casamento, uma boa organização ali para ficar harmonioso em relação à cor da sua pedra, a cor da sua marcenaria, o estilo da sua casa, o estilo do seu apartamento. Mas normalmente é eletro branco, cromado e preto. Essas são as variações de cor normalmente. Para aquela cozinha mais clean, a branca vai funcionar. E qual é o bacana? Porque o branco normalmente ele é mais barato. Então todos os elétricos que são mais brancos, a geladeira branca, alguma coisa do tipo assim, ela acaba sendo mais barata do que as outras duas. Cozinhas com estilo um pouco mais preta, ali com as bancadas pretas, os armários um pouco mais escuros, combina bastante ali com o cromado e o preto. Quase sempre a organização entre os elementos que eu vou comentar fica bacana. Então, se a sua geladeira é cromada, tenta pegar um micro-ondas cromado, pegar todos esses elementos ali cromados também, que ficam uma unidade só, mesmo que sejam de marcas diferentes, a aparência é muito semelhante, fica bem legal. Quando a gente pensa em cozinha, a primeira coisa que vem à mente sempre é o fogão, sempre é o cooktop, é onde a gente vai cozinhar, preparar os nossos alimentos. Você sabe qual é a diferença entre o fogão e o cooktop? O fogão ele acaba sendo um pouco mais prático, porque ele é um fogão junto com um forno, né? Além de ser mais prático, ele também é mais econômico. Normalmente o fogão ele é um pouco mais barato do que se fosse comprado separadamente. Só que como nem tudo são flores, você acaba perdendo um pouco de espaço ali, então nas laterais, espaço ali na parte de baixo do forno, e nem sempre você quer deixar o forno alinhado com o fogão. Já o cooktop ele é um pouco mais prático, ele é mais slim. Como ele fica na bancada, ele consegue ser um pouco mais prático, então você consegue utilizar as laterais dele, aquele espaço que você acaba perdendo no fogão, você acaba ganhando ali de espaço de trabalho na bancada. A bancada não precisa ser interrompida para colocar o fogão. E na família aqui do cooktop a gente tem três variações. Tem o cooktop a gás, que é bem semelhante ao fogão a gás. Tem o cooktop elétrico, que aí parece um pouco também o a gás, só porque ele é elétrico, então ele esquenta também a boca, só porque ele é elétrico. E o mais utilizado no momento é o cooktop de indução, que aí ele parece um pouco elétrico, ele também é aquecido de forma elétrica, só que de forma magnética, então ele só esquenta o fundo da panela, ele funciona um pouco diferente. Aí cada um desses cooktops aqui vai ter a sua particularidade, a vantagem, a desvantagem, mas o importante mencionar aqui é que o fogão e o cooktop a gás, ela precisa de uma instalação de gás, que preferencialmente encanado. Se for em um prédio que tenha gás encanado, fica um pouco mais fácil. Se for uma casa, é bom que faça o encanamento desse gás, para deixar o gás fora da cozinha, fica mais seguro dessa forma e fica muito mais prático também dessa forma. E além do ponto do gás, ele precisa do ponto elétrico também, que é um ponto para você conseguir acender a chama. E já o cooktop elétrico e o de indução, ela precisa de uma tomada apenas. Então é uma tomada, mas é uma tomada de uso exclusivo. Então é uma tomada um pouco diferente, precisa de uma instalação, mas em tese fica um pouco mais simples a instalação desses cooktops aí de elétrico e o de indução, tá? Por precisar de menos coisa. E para completar essa parte de cozinhar, existem também as coifas e os depuradores. Você sabe qual é a diferença entre coifa e depurador? A coifa, a intenção dela é retirar toda aquela fumaça, gordura, cheiro e jogar para fora do ambiente. Já o depurador, ele quer filtrar. Então ele chupa toda essa fumaça, essa gordura e filtra e solta no mesmo ambiente. É diferente da coifa que joga para fora do ambiente. Aí toda coifa tem a função de depurar e de exaustor, que é esse que tira o cheiro. E o contrário não é verdadeiro. Então o depurador, ele só faz a depuração do ar, ele não faz essa retirada do ar e joga para outro ambiente, tá? Aí no mundo aqui das coifas, a gente tem três variações de coifas. Tem coifa de parede, que é aquela que fica fixada na parede, quando o fogão fica de costas para uma parede. Então a coifa das coifas, ela é a mais barata, porque a instalação dela é um pouco mais simples. Existe a coifa de ilha, que é aquela coifa quando você tem uma ilha, o fogão fica deslocado de parede, então a fixação dela é feita pela laje, então ela precisa de uma fixação um pouco mais específica, ela acaba sendo um pouco mais cara do que a coifa de parede. E existe também a coifa de bancada, que é uma que fica na própria bancada, o sistema de exaustão dela é feito pelo chão e ela precisa de uma bancada um pouco mais profunda, é mais moderna, bem mais cara do que as outras, mas fica bem interessante. Quando se é utilizada ali em uma ilha, ela fica bem clean, bem leve, sem nada no teto. Existe uma quarta variaçãozinha aqui, que é quase uma de parede, que na verdade é a coifa de embutir. Ela fica dentro do armário, ela parece mais uma coifa de parede, só porque o corpo dela fica todo embutido dentro da marcenaria. Além dessa variação entre
depurar o ar ou fazer a forma de exaustão, existe também uma diferença em relação a armários que você perde. Quando você utiliza uma coifa, principalmente a de parede ou a embutida, você acaba perdendo todo aquele espaço de armário que fica acima do seu cooktop. Então, todo aquele espaço ali fica comprometido por conta da coifa, o espaço que ela precisa para fazer, como se fosse o sistema de chaminé dela que vai fazer o exaustor. E quando se usa um depurador, é um sistema mais simples, né? Então, como ele só precisa reter a gordura e o cheiro ali e depois devolver para o ambiente, é como se fosse um filtro, né? Então, você tem que trocar o filtro de tempos em tempos. Ele é mais barato, mas você utiliza ele do armário para baixo. Então, o armário para cima você consegue ainda aproveitar para armazenamento. Então, cozinhas menores, talvez faz mais sentido o depurador. Mas aí depende muito da sua rotina, se você faz muita fritura, cozinha todos os dias. É muito relativo, mas esses pontos que eu falei já vai ser o suficiente para você começar a ter uma ideia para onde ir. Agora falando um pouco de geladeira, gente. Geladeira, ela tem algumas variações em relação ao seu tamanho, quantidade de portas. Existe aquela normal, que é a duplex, né? Aquela que fica uma porta em cima, uma porta embaixo. Existe o modelo que ela é inversa, que aí na verdade é tipo a duplex, só que é invertida, né? Por isso que o nome é inversa. Então o congelador vem para baixo e a parte da geladeira fica em cima. Fica um pouco mais prática dessa forma, porque a parte da geladeira fica mais aos olhos e a parte do congelador que é menos utilizada fica lá na parte de baixo. Eu gosto mais do modelo inverso, quando é essas geladeiras mais simples. Aí caso você já precise de uma geladeira um pouco maior, tem uma cozinha um pouco maior, aí a side by side já é um pouco melhor, que é aquela com duas portas, né? Então uma porta é congelador, outra porta é a geladeira. E quando você precisa de uma coisa bem maior ainda, aí tem a Fresh Door ou Triplex ou 3 portas, que aí é como se fosse uma side by side misturada com o inverso. Então ela fica com um congelador embaixo e 2 portas em cima de geladeira. Então são geladeiras bem largas. Elas normalmente não são muito altas, mas são bem largas. Então precisa de uma cozinha grande, porque você acaba perdendo muita comprimento ali ou largura da sua cozinha, tá? Aí uma dica super importante aqui, tente dar preferência, principalmente com a cozinha um pouco menor ou média ali, para geladeiras que já tem algum tipo de dispenser de gelo ou de água ali, que você acaba economizando bancada, você não precisa colocar nenhum tipo de filtro. Fica bem interessante quando você já tem isso na própria geladeira. Agora falando um pouco das instalações, para utilizar esse tipo de geladeira, você precisa prever que vai utilizar essa geladeira. Se não vai utilizar agora a priori, mesmo assim vale a pena. Se você está fazendo uma reforma, deixa um ponto de água atrás da sua geladeira, porque quando você for utilizar algum tipo de geladeira que tem esse sistema de água gelada ou um sistema de gelo, já tem um pontinho de água dela lá atrás. É algo bem simples que vale a pena ser previsto ou deixar de forma preventiva ali para uma futura upgrade que você vai fazer numa geladeira. Fica bem legal. Vale a pena, tá? Porque toda vez eu tenho que ficar pedindo like para vocês, hein? Você já devia entrar e já dar like assim que vocês entram. Então, faz esse favor. Obrigado. Outro item indispensável em uma cozinha, ainda tem um pouco de preconceito, mas vale muito a pena, é lava-louça, gente. A lava-louça ela é dividida em serviços. O que significa serviço? Serviço é quantos jogos ali de pratos, xícaras, ela consegue atender. Em tese seria como se fosse pessoas, né? Então, tem 8 serviços, 10 serviços, 14 serviços, 15 serviços. Então, em tese, seria o jogo de copo, talher e prato ali, de 8 serviços, seria para 8 pessoas. Então, 8 pratos, 8 copos, 8... É assim que funciona em tese, né? Só porque não necessariamente você vai comprar uma lava-louça ali de 14 serviços para conseguir atender uma casa com 14 pessoas. O ideal é superdimensionar um pouco ela, porque você consegue utilizar ela também para colocar panelas, então fica muito mais prático, consegue encher ela muito mais durante o dia e botar ela para rodar ali uma vez, fica muito bom. Falando um pouco de instalações, ela precisa também de uma tomada exclusiva, igual lá o fogão de indução, e também precisa de ponto de água e ponto de esgoto, então ela precisa ser prevista, mesmo que você não tenha intenção de colocar isso agora na sua cozinha, vale a pena, como na geladeira também deixar o pontinho de água, vale a pena você deixar previsto também essas instalações, lá no cantinho já fala para o seu arquiteto o que você quer, que você um dia pretende colocar uma lava-louça, porque senão depois fica muito difícil de colocar essas instalações sem quebrar a parede, fica bem trabalhoso. Então, deixa isso tudo previsto já. Agora, outra dica em relação à acomodação dessa lava-louça. Se ela for maior do que 8 serviços normalmente ela é de bancada, então ela fica acima de alguma coisa, dá para embutir ela também, botar ela dentro de um armário também, mas ela foi projetada para ser utilizada em cima de uma bancada, em cima de alguma coisa, porque ela tem um tamanho médio ali de uns 60, 70 centímetros. Agora, se for acima de 10 serviços, que aí acima da de 8 já é 10, 14 e 15 serviços. Aí elas já são mais altas, então elas normalmente ficam abaixo da bancada ali da cozinha. Dependendo do modelo que você escolher, se for uma de 15 serviços,
serviço ou algum modelo específico que é um pouquinho mais alto, talvez você tenha que subir um pouquinho a sua bancada. Se ela já foi instalada, talvez seja um pouco difícil, mas se ela ainda não foi instalada, tenta colocar ela 1, 2 centímetros ali para cima, que ela vai acomodar com muito mais facilidade, você fica muito mais livre. Então, em vez de botar 90, que é o padrão de uma bancada, coloca 91, 92 centímetros ali mais alto ali, que aí já vai acomodar muito mais fácil essas lava-louças aí maiores. Você vai ficar bem mais feliz aí, sem ter que lavar a louça por um bom tempo. E agora a gente vai falar sobre o micro-ondas e o forno. Você lembra lá no fogão, lá no primeiro tópico, eu falei que não necessariamente você quer deixar o fogão junto ao forno? Então, é agora que a gente vai falar sobre isso. Se você tiver escolhido a modalidade de cooktop, então você tem mais versatilidade para escolher de forma independente o forno. Então você consegue escolher o forno com o tamanho que você precisa, com as funcionalidades que você precisa. Se ele vai ser a gás, se ele vai ser elétrico, então você fica mais livre para conseguir escolher as particularidades do seu forno, que são peças independentes. E eu deixei os dois aqui junto, o forno e o micro-ondas, porque normalmente eles ficam juntos em uma torre de eletro ou torre quente, tem vários nomes, mas é uma torre de marcenaria ali, onde você consegue colocar o forno e o micro-ondas um pouco mais alto. Você já se perguntou por que fica um pouco mais alto? Quando você utiliza a modalidade de fogão, o forno acaba ficando muito baixo. Então, quando você coloca uma bandeja, por exemplo, um pernil, alguma coisa muito pesada, então fica muito desconfortável, tanto para olhar, para ver se você está no ponto, tanto para conseguir pegar, porque é muito pesado. Então, você tem que abaixar, levantar com essa forma muito pesada e quente. Então, ela é perigosa até. Quando você consegue colocar ela na torre de eletro, você consegue colocar num nível mais confortável, tanto para pegar, tanto para olhar. Então, a torre de eletro tem essa função, que é conseguir dispor esses eletros aí de coisas quentes, ali o micro-ondas e o forno, numa altura mais confortável e ergonômica. Sobre esses dois elétricos em específico, você vai ver que tem duas variações dele, que é o de embutir e o de bancada. O de bancada é como uma lava-louça, você tem que colocar ele em cima da bancada, ele em cima de uma prateleira, então ele tem que ficar livre, precisa ficar livre nas laterais para conseguir respirar. Já os de embutir é o que fica com melhor acabamento, então você consegue deixar ele embutido na marcenaria, fica muito mais bonito dessa forma, só que a um custo, né? Então ele custa mais caro por conta da tecnologia que ele tem de refrigerar, então ele tem uma tecnologia um pouquinho a mais ali para não sobreaquecer, então ele foi feito para ser embutido, tá? E agora uma dica para quem quer utilizar, precisa dos dois elétricos, mas está com cozinha muito pequena e não consegue colocar o forno ou o micro-ondas, vai ter que escolher entre os dois. Existe forno micro-ondas integrados, que fica bem bacana. Aí ele é comumente chamado de forno multifuncional ou microforno, micro de micro-ondas e forno. Ainda está em desenvolvimento, ainda não tem muitos ainda no mercado não, mas já tem o suficiente para você conseguir pesquisar e tomar a sua decisão. Aí você consegue acoplar os dois tipos de tecnologia, né? Então, se precisar de assar com forno, com resistência, igual um forno normal, ou com micro-ondas, que é uma coisa de descongelar, esquentar alguma leite, uma marmita, alguma coisa do tipo assim. Você tem essas duas funcionalidades aí, gastando um espaço só. Então, uma cozinha mais apertadinha, utilize dessa forma, vai ficar bem legal. E aí, você já sabia de tudo isso que eu tô falando? Tem muita coisa que você tem que deixar previsto, coisas que são bem simples de fazer, mas antes, enquanto ainda está em fase de obra. Então, vale essas dicasinhas aqui que talvez salve a sua cozinha, hein? Você podia perder a oportunidade em uma reforma de colocar alguma coisa na sua cozinha aí. Mas uma dicasinha, deixar um pontinho de água atrás da geladeira ali vai te salvar. Daqui a 2, 3 anos você pretende trocar a geladeira e vai ter um modelo um pouco mais moderno. Qual é o elétrico que você está com mais dúvida? Queria ir um pouco mais profundo? Quer um vídeo mais detalhado? Deixa aqui nos comentários que eu adoraria saber a sua opinião. E, gente, toda semana tem vídeo novo. Eu acho que vale a pena você se inscrever, porque você vai ficar muito mais inteligente, sua casa vai ficar muito mais linda. Eu acho que vale a pena, então se inscreve aí. Eu vou deixar esses vídeos aqui, porque esses vídeos aqui complementam tudo que eu tô falando. Então, se você tá nessa saga de reformar sua casa, deixar sua casa linda, funcional, impactante, sem dúvida esses vídeos aqui complementam, vai ficar bem bonito, tá bom? Então até semana que vem.